Alô, profeta, paz seja contigo. Eu sou o pastor Fábio Pereira e nós vamos a mais uma aula e esta aula está impactante. Eu quero falar para você a respeito do diaconato segundo a Bíblia Sagrada. Nessa aula você vai aprender a base bíblica, o conceito, a função e a consagração do diaconato segundo a palavra de Deus. Então você já sabe, pega aí papel, caneta, Bíblia, aperta o cinto e vamos juntos até o final dessa aula, porque eu garanto que será de muita aprendizado. Vamos lá, nós vamos começar pela base bíblica, ok? É perfeitamente certo que temos a origem do diaconato no capítulo 6 de Atos. A palavra servir, que aparece ali em Atos 6 e 2, é exatamente a mesma que se usa para designar o ofício de diácono que aparece na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versos 10 e 13, que também é o verbo correspondente para diáconos em Filemão, capítulo 1, verso 1, e na primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 8 e 12. Então, olha só, está provado de forma clara, objetiva e direta, tá bom? Que tem base bíblica para o diaconato. Isso é claro em Atos, capítulo de número 6. Então, fica evidente e aqui não há sombra de dúvida para essa base bíblica e teológica a respeito do ofício do diaconato. Continuando, eu quero falar para você a respeito da definição da palavra diácono. Leia essa definição no dicionário Ebenezer. Olha só, a palavra diácono, certo? É a pessoa que ajudava nos trabalhos de administração da igreja e cuidava dos pobres, das viúvas e dos necessitados em geral. O diácono também pregava o evangelho e ensinava a doutrina cristã. Resumindo, essa definição deixa evidente que o diácono é aquele que serve. Ele serve à igreja, ele serve aos irmãos da igreja e ainda prega o evangelho, as boas notícias a respeito de Cristo. Essa é uma definição bíblica, essa é uma definição teológica, tá? Que o diácono é aquele que serve, estar ali à disposição da igreja para servir com seus talentos e para que a obra de Deus continue avançando e crescendo para a glória de Deus. Continuando, eu quero trazer aqui a função do diácono e vamos apresentar aqui duas funções evidentes e bíblicas para uma melhor compreensão. A função dos diáconos em Atos, capítulo 6. Quando foram instituídos diáconos, 7 homens de fala grega foram separados para assistir socialmente às viúvas, tanto as de fala hebraica como as de fala grega. Os diáconos não podiam permitir que houvessem injustiças, ok? Não podiam permitir que houvessem injustiças de caráter social na igreja do primeiro século. A função do diaconato era fundamental de caráter social. Então, eles foram instituídos exatamente para atender essa demanda e essa necessidade que foram surgindo ali na igreja primitiva, e os diáconos e os apóstolos precisavam focar na pregação da palavra, e aí se reuniram e instituíram exatamente os diáconos para essa função. Essa é a função evidente bíblica dos diáconos em Atos, capítulo 6. E aí você pode estar perguntando exatamente a função dos diáconos hoje. Atualmente, a função primordial do diácono é auxiliar a igreja local através das orientações do seu pastor. Então, o diaconato hoje é um papel de servir a igreja, tá? E aí a igreja se preocupa em dar as devidas orientações para que ele possa seguir essas orientações e desenvolver o seu papel para que a glória de Deus seja manifestada e o nome de Deus também seja glorificado através da atuação dos diáconos. Aulas futuras, nós vamos trazer de forma detalhada o papel do diáconos nos dias atuais. Continuando, vamos falar a respeito da consagração dos diáconos. Atenhamos-nos no que diz o texto que escreveu Lucas, lá em Atos, capítulo 6, verso 1 ao 7. Do texto sagrado, podemos
apontemos algumas das razões que levaram os apóstolos a instituírem o diaconato. Então vamos conhecer agora, tá, exatamente as razões que levaram à consagração dos diáconos em Atos capítulo 6. Começando aqui, né, o crescimento da igreja, do Pentecoste, a instituição do diaconato, a igreja primitiva cresceu de 3.000 convertidos a 5.000. A partir daí, o rebanho do Senhor não mais parou de multiplicar-se. Confira Atos, capítulo 2, verso 41, Atos 4 e versículo 4. De forma que, em Atos, capítulo 6, o número de discípulos já havia superado a capacidade estrutural da igreja. Confira Atos 6 e 1. Crescendo o número de fiéis, acrescentaram também os problemas. Então, uma das razões da consagração dos diáconos foi o crescimento da igreja. Outra razão é a organização ministerial da igreja. Até a instituição dos diáconos, a igreja conhecia apenas o ministerial apostólico. Eram os apóstolos responsáveis, inclusive, pelo socorro cotidiano. E isso, como vimos, por pouco não comprometeu o desempenho principal do magistério da igreja. Com a instituição dos diáconos, porém, formou-se a base do ministério eclesiástico. Então, você conhece muito bem a narrativa bíblica e, devido a essa necessidade, tá, os apóstolos eles eram responsáveis por todo o apoio aos salvos, à igreja, e a demanda cresceu, então foi preciso, né, haver essa base estrutural e onde surgiram os diáconos exatamente para esse suporte.